Pessoal, tudo bem? Eu sou Leonardo Sakamoto, colunista aqui no UOL, e estou toda semana falando com vocês dos principais assuntos deste nosso Brasil muito doido. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do UOL no YouTube, tá ok? Olha, Jair Bolsonaro preferiu atacar o médico Drauzio Varella nas redes sociais nesta segunda-feira, ao invés de apresentar seu plano para enfrentar a tempestade econômica que vem por aí, até porque ele não possui tal plano. Depois, como distração pouca é bobagem, o presidente afirmou em um evento para apoiadores em Miami, nos Estados Unidos, que houve fraude eleitoral em 2018 e, na verdade, ele havia ganho as eleições já no primeiro turno. Não apresentou nenhuma evidência, claro, mas o que importa não é o fato, mas a fumaça. Ao final de um dia de loucura nos mercados globais e de derretimento da Bolsa de Valores no Brasil por conta da queda no preço do petróleo, o presidente não acalmou a população. Não discorreu sobre como evitar uma maxi desvalorização do real frente ao dólar, nem respondeu às preocupações quanto à falta de investimento público, muito menos falou o que pretende fazer para evitar que uma nova crise aumente a já alta taxa de desemprego que aflige 11,9 milhões de brasileiros. Mas elegeu o abraço de Drauzio Varella como problema da República e cometeu um crime de responsabilidade ao tratar de uma fraude sem provas. O Tribunal Superior Eleitoral, aliás, ministros do TSE, ficaram pé da vida com ele porque ele colocou em dúvida a lisura das eleições. Se tivéssemos uma Procuradoria-Geral da República ativa, ela investigaria a denúncia e, afinal de contas, se houve fraude, que sejam realizadas novas eleições. Bolsonaro havia criado uma cortina de fumaça utilizando um humorista distribuindo bananas a jornalistas no dia 4 de março para evitar comentar o pífio crescimento do PIB de 1,1% em 2019. Agora, quando discute-se o risco de um crescimento ainda menor em 2020 devido ao impacto do coronavírus na nossa frágil economia, ele volta à carga, buscando formas de desviar a atenção da população. Declarações como essas também servem para excitar seus fiéis seguidores para as manifestações contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal no próximo dia 15 de março. E ele, mais do que nunca, precisa de gente na rua. Até porque anda mostrando pouco serviço em dois temas que são bastante relevantes para o seu eleitorado: o combate à corrupção e a geração de emprego. O primeiro vai mal com ministros que cultivam laranjais, chocolates que lavam apartamentos branquinhos e rachadinhas que gostam de milícias. E a economia, que já não deslanchava, agora pode naufragar se a crise do coronavírus piorar. Na terça, finalmente, no dia seguinte, ele se manifestou, depois de alguém ter treinado ele, claro. Minimizou os impactos econômicos do coronavírus no Brasil e no mundo, aproveitando para culpar a imprensa pela queda do preço global do petróleo. Para ele, há momentos de crise, mas é muito mais fantasia, tudo que está aí está ok. O fechamento de fábricas na China e a desaceleração mundial com a consequente redução de encomendas de matérias-primas ao Brasil não são uma ficção criada pela imprensa, mas para um presidente acostumado a propagar desinformação, imagino realmente que seja difícil distinguir fato de fantasia. Bolsonaro não é o culpado pelo coronavírus nem pela crise do petróleo, mas é o responsável por garantir que o paciente, ou seja, nossa economia, a economia brasileira, seja capaz de resistir firme ao baque trazido pelos impactos econômicos externos. Mas o sobe e desce extremo da bolsa e do dólar entre segunda e terça houve uma recuperação, mostra como será esburacada a estrada que teremos que trilhar. O naco racional do Ministério da Economia, representado pelo secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, afirmou que a situação antes mesmo do coronavírus já lhe tirava o sono, a situação da economia. Mas não o sono do ministro Paulo Guedes, que aposta tudo na continuidade das reformas porque não acredita em investimento público e não quer falar de revisão do teto dos gastos. Após uma entrevista, o médico e escritor Drauzio Varella abraçou uma mulher trans que cumpria pena e não recebia visitas há muito tempo. Após circular a informação de que seu crime foi ter estuprado e matado um menino de 9 anos, ele passou a ser linchado nas redes sociais. Drauzio atua há décadas atendendo presos, aquela parcela apartada do convívio por ter descumprido o pacto social, portanto, que estão pagando o que devem à sociedade.
O doutor não pergunta o que fizeram, não lhe interessa para poder realizar seu trabalho. Diante da reação ensandecida nas redes, inclusive do presidente da República, Drauzio pediu desculpas por envolver a família da vítima na polêmica, mas não se arrependeu do abraço e explicando que estava comovido pela solidão. Não consigo entender a profundidade da dor de uma família que tem uma criança assassinada de forma violenta e acredito sim que os responsáveis devam responder à justiça conforme o rigor de nossas leis. Mas fico aliviado que existam pessoas como o Drauzio que decidem prestar atendimento físico e emocional ou ir conversar com esses presos, uma vez que a maioria de nós é incapaz de tal desprendimento. Isso não significa que ele está apoiando esse crime. Ele não está endeusando criminosos. Mas nossa Constituição acredita na reintegração das pessoas à sociedade. Portanto, alguém deve garantir uma ponte por solidariedade à raça humana. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 34 a 36. Venham vocês, que são abençoados pelo meu Pai. Venham e recebam o reino que meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Eu estava com sede e me deram água. Era estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupa e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Por conta disso e de outros, o Novo Testamento é tão revolucionário. Para um pedaço da sociedade, Drauzio tem que ser linchado porque sua existência prova que um ateu consegue colocar em prática a filosofia de doação incondicional presente na fundação do cristianismo, enquanto muitos cristãos acham que serão salvos louvando tortura e morte. Já para Bolsonaro, Drauzio teve que ser linchado em meio à sua guerra cultural para que todos esqueçam que estamos com lama até a cintura e sem um presidente para nos conduzir para fora do pântano. Qual?